Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, né, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, né? Para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. Nesse dia 10 de junho de 2023, nós estamos na 9ª semana do tempo comum. Hoje é dia do santo Beato Eduardo Pope. É um padre, é o bem-aventurado. Não é beato, acho que é bem-aventurado, tá? Tá com BV aqui. A cor litúrgica é a verde e estamos finalizando a 9ª semana do tempo comum, beleza? Tá certo? Deixa eu até ver, mas acho que é o bem-aventurado. É também o dia de Santo Anjo da Guarda de Portugal, o Anjo da Paz, tá? Também. Vamos ler mais um milagre de Santo Antônio, algum feito extraordinário na graça de Deus.
A missa assistida através da parede da capela. Então, eu estou fazendo a leitura de um livro, Santo Antônio, Arca do Evangelho, professor Felipe Aquino, da editora Cleófas, tá? Então, vamos lá. Missa assistida através da parede da capela. Certa vez, Santo Antônio recebeu a incumbência de limpar o jardim do convento. Apanhou as ferramentas e ele estava capinando calmamente. Era nas primeiras horas da manhã. Subitamente, um som metálico cortou os ares. Era o sino anunciando a hora da missa. Levantando a cabeça, pensou: que pena! Hoje não vou poder assistir essa missa. O superior pediu-me que limpasse o jardim, mas eu bem que gostaria. Em sua frente levantava-se um muro da capela. Por trás desse muro ele adivinhava os outros padres ajoelhados ouvindo a missa. Fez intimamente um pedido: meu Jesus sacramentado, se eu pudesse assistir essa missa, que felicidade para mim. No mesmo instante, o muro da capela tornou-se transparente e ele pôde ver o padre celebrando a Santa Missa. Compreendendo a imensa graça que lhe era concedida, caiu de joelhos e ali mesmo, contritamente, pôs-se a orar assistindo a Santa Missa. Viu perfeitamente através do muro quando o sacerdote fazia a elevação da hóstia. Esse relato é da época em que o costume de assistir à Santa Missa era bem pouco. Alguns só entravam na igreja apenas quando o sino dava o sinal para a consagração, faziam sua adoração e se retiravam depois. A igreja combateu este mau costume no Concílio de Latrão, em 1215. Insistiu que, ao menos aos domingos e dias de preceito, se acompanhasse a missa inteira e que, ao menos uma vez ao ano, no tempo da Páscoa, se recebesse a Santa Eucaristia. Viu só? Que coisa, não? Bem, o pitaco de hoje, a leitura de hoje é bem curtinha, tá certo? Vamos para as leituras deste sábado. Primeira leitura, livro de Tobias, capítulo 12, versículo 1, e de 5 a 15 e depois 20. Naqueles dias, Tobit chamou Tobias, seu filho, e disse-lhe: Filho, paguemos o salário ao homem que viajou contigo, acrescentando uma gratificação. Tobias chamou, pois o anjo disse-lhe: Recebe como salário a metade de tudo que trouxeste ao voltar e vai em paz. Então Rafael chamou os dois à parte e disse-lhes: Bendizei a Deus e dai-lhe graças, diante de todos os viventes, pelos benefícios que vos concedeu. Bendizei e cantai o seu nome. Manifestai a todos os homens as obras de Deus como é justo, e não hesiteis em expressar-lhe o vosso reconhecimento. Se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. É valiosa a oração com jejum e a esmola com justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmos. E agora vos manifestarei toda a verdade sem vos ocultar coisa alguma. Já vos declarei e disse: é bom guardar o segredo do rei, mas as obras de Deus devem ser reveladas com a glória devida. Pois bem, quando tu e Sara fazias oração, eu apresentava o memorial da vossa prece diante da glória do Senhor. E fazia o mesmo quando tu, Tobit, enterravas os mortos. Quando não hesitastes em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar um morto, fui enviado a ti para te pôr à prova. Mas Deus enviou-me também para te curar a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e tem acesso à sua presença. Agora bendizei o Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Eis que subo para junto de quem me enviou. Escrevi tudo o que vos aconteceu. E o anjo desapareceu. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é justamente trechos do livro de Tobias, capítulo 13, versículos de 2 a 8, o refrão é o versículo 2a. Bendito seja Deus que vive eternamente. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Bendito seja Deus que vive eternamente. Compreendei o que fez para nós, dá-lhe graças com todo respeito. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempiterno. Bendito seja Deus que vive eternamente. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendito seja Deus que vive eternamente. Bendizei o Senhor os seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o. Bendito sejas Deus que vive eternamente. Evangelho de hoje, Marcos 12, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação.
Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas, observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que lhe deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, vamos recordar o evangelho da solenidade da Santíssima Trindade. João 3, versículos 16 a 18. Todo o evangelho, ele sempre tem uma correlação com a primeira leitura. Mas aqui é interessante observar que é o fechamento do livro de Tobias, e nós observamos que o pai dele e Tobias, seguiam o mesmo segmento do pai, né? Eram homens justos. Apesar de Tobit ter maltratado sua esposa, ele estava revoltado porque estava cego, né? Porque era um inválido. Deus teve compaixão de Tobit porque era um homem justo, um homem que obedecia aos mandamentos de Deus. Interessante também que ele sepultava os mortos. E quando a gente começa a fazer, mesmo com vontade própria, a impressão que dá, Deus nos prova. Manda tribulações, ele quer saber a real intenção do nosso coração, se é por interesse ou por agradecimento, ou realmente, né, tem toda a chance de ter uma intenção e intimidade com Deus. Pelo menos é a minha interpretação. Jó está lá, o livro de Tobias, que é um livro, se você não curte muito ler o Antigo Testamento, o livro de Tobias é muito lindo. E no meu entender, o cerne central do livro de Tobias não está na presença e cura do arcanjo Rafael, mas sim a questão de ter um reto testemunho, um reto coração nas coisas de Deus. Tobit era muito, era um servo humilde do Deus Todo-Poderoso. E por conta disso, né? E também outro detalhe importante, que é outro cerne, né, que eu gosto bastante do livro de Tobias, agradecer e bendizer a Deus. Se você observar, Tobit em todo momento está louvando e bendizendo a Deus e abençoando seu filho, sua nora e a Deus também, né, abençoando todos. Ele se indispôs com a esposa, mas quem que não se indispõe com o cônjuge, né? Foi um pouco injusto com a esposa, né, se você ler as passagens anteriores. Mas ele é um servidor de Deus, obedece aos mandamentos de Deus, ele faz as coisas para agradar a Deus, Deus envia um anjo para testá-lo, e em sua infinita misericórdia, Deus vê que ele é um homem justo diante do lado trôpego da vida e da questão da cegueira que aconteceu, ele se mantém firme na fé, e Arcanjo Rafael se torna literalmente o anjo da guarda de Tobias, né? Então, certo? Tem um detalhe ali que fala dos 7 anjos que estão diante de Deus. Não procure saber o nome desses anjos. Para nós católicos, são só o nome que conhecemos dos anjos são 3. São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Acabou. Quem falar nome de anjo por aí, desculpa, tá se metendo com coisa lá de uma tradição que não é legal, que é da tradição da mística judaica. É uma coisa que é melhor você nem saber, tá? Porque infelizmente tem gente que usa isso para fins escusos, obscuros. Então é melhor não saber. Existem nomes, existem, mas é bom não saber. Infelizmente tem um pregador que tem costume de falar o nome dos anjos e tal. É justamente eu falei ontem no pregador Anderson Reis. Então, fica com ele, entendeu? Agora, sabe, ouve ele. Eu prefiro ouvir ele, mesmo ele falando umas coisas assim um pouco exacerbadas e tal, mas, né, eu também sou ser humano, ele é ser humano e tudo, a gente, né, precisa ser perdoado. Mas existe um pregador que tem essa mania de ficar falando nome de anjo, e são vários nomes dessa tradição cabalística, da cabala judaica. Não entra nessa. E ele também é pregador, o outro, né? O outro que fala dos nomes dos anjos. Eu não tenho acompanhado ele. Eu, sinceramente, eu evito de ouvir até a voz dele,
Porque, para mim, ele tá mexendo com coisa que não é legal. Não sei como tá hoje em dia, mas há 6 anos atrás eu tinha pavor, porque ele entrava nos lances que é aquilo que eu sempre depois eu passei a abominar mesmo. Que é, não tô julgando o pregador, mas eu acho que cada um tem que fazer discernimento de espírito. Tem que aprender apanhando. Então, cuidado com esse tipo de pregador. Tá dentro da Igreja Católica. Falando de coisas assim que eu ouvia no esoterismo. Então, esse pregador não faz discernimento de espírito. Desculpa. Então, cuidado. Tem pregadores assim? Atualmente eu não tenho visto mais, graças a Deus. Mas, porque agora o que está acontecendo? Estão sendo preparados pregadores dentro de congregações femininas, então freiras, irmãs. Tenho visto muito na TV Evangelizar. Eu não falei para vocês aqui dos freis capuchinhos, não, dos freis franciscanos. Eles não são capuchinhos, são freis franciscanos. Aqui que fazem o bolo de Santo Antônio. Eu não sei do ano passado, mas esse ano, desde o primeiro dia da trezena, tem pregação. E são os freis mesmo que estão fazendo. Resgatando justamente o carisma de Santo Antônio, que é o quê? Pregação. Combater as heresias. Combater os erros da igreja. Infelizmente, estamos piores do que no século XIII. Lamento informar. E a França se entregou para todas as heresias que a França viveu na Idade Média. A Igreja Católica virou um nada lá. Os santos devem estar se chorando, revoltados, todos no céu lá. E produziu tantos santos, Santa Teresinha do Menino de tantos papas também. E virou o quê? E lá foi celeiro de heresias na Idade Média, né? Historiadores se esbaldam nos documentos históricos, porque teve muita violência também, teve uma repressão muito violenta. Mas Santo Antônio permaneceu fiel à paz de Cristo. Ele não fez com violência, ele fez na base do gogó mesmo, imbuído na graça de Deus. Então isso é importante. Você quer resgatar os livros de história? Pode resgatar lá. Pega essa faixa do século XIII e veja todas as obras produzidas nesse período da Idade Média pelos historiadores franceses. A maioria é fã dos hereges. E virou isso mesmo. Não preciso nem dizer. Olha a consequência que é a França. Vê lá como é que tá. Eles sempre quiseram ser hereges, o povão, entendeu? O povão e a intelectualidade. Da onde que saiu o iluminismo? Da onde que cresceu e floresceu a Revolução Francesa? Os ideais iluministas. Até aquela ordem proibida que todo mundo, né? Não sei o que, faz parte. Ordens secretas. Obscuras. Nem vou falar o nome, não vou dar palco. Saiu de lá. Eu preciso falar mais? Então a França tem um pé muito grande na heresia. Foi combatida. Produziu grandes santos. Resolveu? Olha aí. Então, se lá não resolveu, então que aqui, que é um país abençoado que é o Brasil, lembremos então de Santa Teresinha do Menino Jesus, lembremos de Santa Joana d'Arc, tantos outros santos franceses, papas, toda uma tradição católica francesa, certo? Que sejamos um farol. Por que o Brasil é tão atacado? Por que às vezes a gente fica desanimado? Aí tem o seguinte, não sei quando que falarei, mas tem um livro aqui, bem fininho, Profecias de São João Bosco. Dom Bosco, ele acabou previndo a construção de Brasília. Esse é um país abençoado. Vou deixar por aqui, não vou ficar dando muito sermão, mas é que nem eu falei. Quando você for ler Tobias, presta atenção em o que me chamou a atenção. Você pode observar isso, mas o que me chamou a atenção? Tobit é uma pessoa temente e humilde diante de Deus, servidor, teve seus perrengues na vida, mas o anjo do Senhor veio curá-lo a pedido de Deus. E ele sempre abençoava e sempre bendizia a Deus. Aí eu te pergunto, nós temos somos de fato agradecidos a Deus? Se não, assim, eu vou falar na real, assim, para você ver como eu dou conta testemunho. Na minha casa, aqui só se reclama. E aí o que acontece? Isso é muito perigoso, porque vira um hábito. E agora, já há pouco tempo, não é muito tempo não, pouco tempo, o padre Marcelo Rossi falava, tenha um coração agradecido. Aí foi difícil quebrar esse hábito da reclamação. Mas atualmente, qualquer coisa,
tô com um prato de comida na minha frente. Obrigada, Senhor, pelo esse alimento. Mesmo que eu esteja de mau humor, porque às vezes eu acordo de mau humor devido a questões orgânicas mesmo, questão de diabetes, pré-diabetes e tal. Falta de açúcar me dá também essas sensações, né? Então, aí eu, mesmo sendo uma coisa que às vezes eu não quero fazer, eu faço, que é agradecer e louvar a Deus. Nem que seja louvado seja Deus, louvado seja Deus. Senhor, tem de piedade de nós, somos pobres pecadores. Parece papagaio, mas eu prefiro ser papagaio do que me manter na reclamação e no ódio, tá? Porque eu tenho ódio mesmo, eu tenho raiva. Quem é oriental, principalmente japonês, vai ser assim mesmo. Eu tenho descendente eu tenho antecedente, né? Eu tenho um bem distante lá pra trás, tem um bisavô samurai. Você acha que o cara tem que chegar tudo mansinho? O cara chegava cortando cabeça, mano. Não é fácil a gente ter um DNA nesse nível, entendeu? Você nunca ouviu falar que espanhol é nervoso? É porque ele é descendente dos mouros, dos árabes. Eu não conheço nenhum árabe calminho. Todos os árabes são nervosos também. Então, às vezes é uma questão de DNA mesmo. Às vezes a gente carrega isso. Aí vem. Claro que parece desculpa, né? Mas vem. Entendeu? Então entrega a tua antecedência também para Deus, né? Entrega teu DNA aí, sabe? Entendeu? Então não é fácil. E eu tinha essa mania de não agradecer. É egoísmo? Claro que é. Só que a gente precisa, né? Por isso que eu falo, se conheça. Eu tenho que me conhecer, vocês também têm que se conhecer. E não tratar Deus como o meu servidor. Ó, tá invertendo as coisas. Vamos ter como exemplo Tobias. Ele é um Jó que depois teve sua recuperação. Jó também recuperou tudo, né? E os dois foram colocados à prova. Mas se para você é difícil ler Jó, leia o livro de Tobias inteiro. Faça um estudo, de verdade. Pega um caderno, vai lá, anota, na Bíblia. Ah, inclusive, contando aí um fato meu aí, resgatei uma Bíblia do sebo, paguei 10. É uma Bíblia da linguagem de hoje, da Paulinas lá. E eu entendi por que a pessoa jogou fora. Primeiro porque ele oxidou na lateral, tive que lixar ele, ficou mais bonito, mas ele caiu água, pegou chuva, aconteceu alguma coisa. E aí provavelmente era de uma menina. Tem um detalhezinho aqui que me faz ver que é uma moça, né? Mas é uma pena. Grudou um pouco as folhas, mas não tem problema. Isso aqui com o tempo resolve tudo. E aí eu vou começar a riscar nele, porque eu tenho o da linguagem de hoje, pegou água também, não tá tão feio quanto esse aqui. Esse aqui tá muito descuidado, muito feio. Vai dizer que é do sebo. Não. Tem livro no sebo lá muito bem conservado, tá? Tinha até uma Bíblia Ave Maria, mas estava R$ 30, mas Bíblia Ave Maria eu tenho bastante. Então, eu tenho 2, inclusive. Um era do meu pai, então ficou para mim. E aí eu comprei justamente para riscar nele, né? É isso que eu falo. Se tem um sebo aí perto da tua casa, ou você descobrir que tem uma pessoa que está se desfazendo de uma Bíblia, pegue para você e faça o estudo. Não tenha dó, risca mesmo. Caneta colorida, 4 cores, ou aquelas. Tem bastante caneta bicolorida, ou lápis de cor mesmo, para não passar para outro lado. Marca-texto tem vários tipos também. Então dá um jeito, dá teus pulos. Tá? Gente, vou fechando tudo por aqui. Desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Não esquece que amanhã é dia de preceito, é domingo, mas vá por amor. Não vá porque é dia de preceito. Comece a mudar seu pensamento. É isso que eu queria falar para vocês. Mude um pouco suas atitudes. Tenha um pouco de respeito para Deus. Fala assim, Senhor, eu tô aqui, eu tô por dia de preceito. Senhor, muda meu coração, minha cabeça. Peça isso. Será mudado. E aí começa a abençoar mais, louvar mais a Deus, nem que seja esses termos repetitivos mesmo. Mude um pouco o seu ato com relação a Deus. Deus está vivo, Deus está do nosso lado, né? Ele está no nosso lado em que sentido? A gente não vê, mas se você é uma pessoa que nem São Tomé, precisa ver, entendeu? Então faz a experiência do extraordinário de Deus, né? Não é fingir que eu tenho um amiguinho visível, senão você vai começar a ouvir vozes, aí não é legal. Mas comece a prestar atenção. Ou dar uma atenção a Deus, tá? Fica a dica. Um abraço, fique em paz.